Se concorda, diga amém e diga graças a Deus. Glória a Deus. Hoje a pastora Kátia me mandou um vídeo, fiquei muito feliz por ela. Me mandou um vídeo batizando a primeira pessoa lá no Jardim São Paulo. Fiquei muito feliz e Deus com toda certeza vai abençoá-la, vai dar graça. É uma mulher de Deus, nós não temos dúvida disso. É trabalhadora, é correta e Deus vai honrar o trabalho através da vida dela. Então, glória a Deus pela vida da pastora Kátia. Glória a Deus por aquela primeira pessoa que foi batizada ali, através do trabalho desenvolvido por ela, em nome de Jesus. Vamos embora para a Bíblia, vai. O Lucas, você faz uso, deixa eu ver, isso, essa daí mesmo. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Vou ler com você o texto todo, depois nós voltamos e vamos pontuando. Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós, porque não vamos ao Rio Jordão. Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então, um deles perguntou, não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Foi com eles. Foram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Ele gritou, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Disse, pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Meus irmãos, em 2001, eu fui para o Congresso Nacional de Jovens em Sumaré. Eu e um grupo de jovens aqui da nossa cidade. Estávamos em 15 ou 16, não mais do que isso. Ali foi o primeiro congresso que eu participei. Eu ouvi muita coisa boa ali, mas muita coisa boa mesmo. Muita palavra. Eu carrego muitas delas até hoje bem vivas no meu coração. Uma das mensagens que me ficou gravada na memória foi a desse texto que eu acabei de ler com você. Quem pregou foi o pastor Davi Rodrigues. E o pastor Davi Rodrigues, ele pregou e abordou o seguinte aspecto: o natural e o sobrenatural. O natural e o sobrenatural. Na ocasião, isso foi em 2001, 24 anos atrás, ele era o presidente até então da igreja no estado. Ele era muito brincalhão, ele era muito aquele pregador que movimentava o pessoal. Ele tinha uma boa dinâmica com os jovens. Foi uma mensagem, foi um tempo muito agradável, muito joia. E ficou gravado no meu coração a informação. Qualquer cristão, qualquer pessoa que queira viver bem a vida em Cristo, ela precisa entender que nós vivemos no modo natural, mas também no modo sobrenatural. O modo natural é aquilo que nós fazemos todos os dias. Se levantou hoje pela manhã, alguns tomaram banho logo pela manhã, outros não tomam banho pela manhã. Se tomou banho ou não tomou é uma outra história. O que eu estou dizendo é, levantamos pela manhã, nos arrumamos, tomamos um café, outros tomaram leite, outros tomaram chá, outros tomaram água, outros iogurte. Lá no hotel tinha iogurte da Batavo ainda. Pensa alguém que pegava 4 copinhos de iogurte todo dia. Aleluia! Eu gosto desse negócio aí. Meu Deus! E ali, cada um fez de manhã o que tinha para fazer. Almoçou, todos almoçaram aqui? Tem alguém que almoçou? Sim. Natural.
Você precisou de algum milagre para almoçar? Não. Embora ter a comida na mesa é um milagre, nós sabemos disso, mas é o natural. Agora, para vir para o culto, você se arrumou, você se preparou, tomou seu banho, pegou o carro, o Uber, veio para cá, tudo no modo natural. Amanhã vai trabalhar, né? Alguns talvez voltam para a sala de aula já amanhã, o modo natural. Tem conta para pagar? Tem alguém que tem boleto para pagar essa semana? Eu não. Só a Cristina. Cristina, o Wander, a Rose, o Cleiton. Tem boleto, Cleiton? Está vendendo pizza? Então tem que vender pizza para pagar os boletos. Nós também temos boleto para pagar. Mas está tudo no controle, graças a Deus. Pagar boleto é natural. Pagar as contas do dia a dia, modo natural. Nada fora da normalidade, nada fora da normalidade. Nós vamos viver a vida no decorrer da semana. Quem vai para a sala de aula, vai para a sala de aula. Quem vai para o trabalho, vai trabalhar. E assim por diante. Quem ainda vai ficar mais alguns dias em casa, por férias ou licença, seja lá o que, vai viver a vida. Então é importante nós entendermos isso daí. Existe o viver no modo natural. Mas a lição de hoje, elas vai nos mostrar a importância de nós entendermos a respeito do modo sobrenatural. O texto lido, verso 1, diz assim, os discípulos dos profetas. Quem eram os discípulos dos profetas? Eram os alunos. Haviam os profetas que estavam ensinando pessoas a respeito de como se aproximar, de como ser usado por Deus, de como ter vida com Deus, de como ser usado por Deus e assim por diante. Então ali havia um grupo de discípulos. Vamos trocar a palavra discípulos pela palavra alunos. Quem são os discípulos, pastor? Discípulo é todo aquele que se coloca na condição de aluno. Discípulo é todo aquele que se coloca na condição de aprender algo. É toda aquela pessoa que simplesmente reconhece que tem algo para aprender com alguém. E é importante nós entendermos nesse momento que ali havia um grupo de pessoas que estava aberta ao aprendizado. Estava aberta a ouvir alguém falando, conversando. E eles vão até o Eliseu. Eliseu era o profeta, era aquele que estava ensinando a eles, aquele que estava os ajudando. Eliseu era um homem já que havia alcançado um nível de maturidade espiritual importante. Era alguém que já tinha experimentado algumas situações, provado alguns momentos na vida e havia assim sido forjado. E o Eliseu, ele estava na condição de professor. Ele estava na condição daquele que tinha um pouco mais, eu gosto de usar a expressão, o irmão mais velho. O Eliseu, ele estava na condição do irmão mais velho que estava ajudando em algum momento, dando uma força em algum momento para os irmãos mais novos. Aí, irmão, irmã, é importante nós olharmos já no começo, porque o versículo no começo ele chama atenção quando diz assim, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Veja, quem era o professor? O Eliseu. E os discípulos, eles eram os alunos, mas eles vão e eles conversam com o professor. Eles vão e eles têm a liberdade de chegar até o professor. Mais do que isso, eles têm a felicidade de serem ouvidos. O profeta, ele simplesmente está parado, ouvindo atentamente o que eles têm para dizer. Veja como é importante o canal aberto para conversa, o canal aberto para comunicação. Veja como que é importante a pessoa ela ter a oportunidade de poder se expressar. Eles vão até o Eliseu e eles conversam com Eliseu e eles dizem assim, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Veja, pensemos juntos aqui, porque às vezes nós estamos
buscando milagres, resposta na nossa vida, e às vezes a resposta, ela está parada, exatamente porque nós não temos a humildade, por exemplo, que o Eliseu teve. O Eliseu podia dizer assim: olha, vocês são alunos, vocês estão aprendendo. O que vocês estão querendo agora? Vocês estão querendo me ensinar? Não está bom o lugar? Vocês estão descontentes com o quê? Às vezes a pessoa, porque é patrão, porque é patroa, porque é encarregado, diretor, supervisor, às vezes porque a pessoa está numa condição hierárquica, acima de alguém, ela não tem a humildade de parar para ouvir a outra pessoa o que ela tem para expressar. Veja como que é importante. Nós estamos conversando sobre um momento de milagre. Um texto que traz um milagre registrado na palavra de Deus. Mas por que esse milagre aconteceu? Entendamos a construção da história. Havia abertura para conversa. O Eliseu, que era o profeta, que era o professor, que era o responsável pelo grupo de pessoas, ele não estava fechado. Às vezes a pessoa está buscando um milagre dentro de casa, mas o maridão, o brutão, o brabão, o machão, ele não aceita ouvir uma sugestão da mulher, ele não aceita ouvir uma dica da mulher. Às vezes a mulher, eu vi uma dinâmica ontem, eu achei legal. É que é duro você ficar dando muita moral para a mulherada, que depois elas aproveitam de nós, né? Aí elas ficam depois querendo crescer na panela. Mas é uma dinâmica legal com bambolê, onde os homens tinham que passar pelo bambolê, e os homens tudo estranho, tudo esquisito, passando, enroscando. Aí foram as mulheres. Você já viu essa dinâmica? A mulherada passou uma, dali a pouco aquela uma que passou abriu a porteira, passou todas as demais, passaram rapidinho, e o texto falava disso, falava a importância da visão de uma mulher. A mulher, ela tem uma visão, ela tem uma sensibilidade que o homem não tem, Então, às vezes o marido, ele não está aberto a ouvir o que a mulher está falando. Às vezes, um filho, a filha, a criança está falando algo dentro de casa e o pai ou a mãe não dá ouvido. Não, fica quieto, você não sabe nada. Não dá abertura. Não deixa a criança falar, não deixa a criança opinar, não deixa a criança, de repente, até mesmo trazer algum tipo de questionamento. O Eliseu, ele estava aberto para ouvir, ele estava aberto para que as pessoas, os discípulos dele, pudessem expor a situação. E eles foram e conversaram. Veja então, nós temos a oportunidade muitas vezes de aprender com alguém que está acima de nós. Estou falando hierarquicamente e não é nenhum demérito nós estarmos abaixo numa hierarquia. Não é errado, não é feio, não é pecado. Em todo lugar nós vamos estar acima de alguém e abaixo de alguém, em todos os lugares. Então aqui o texto ensina, o aprendizado ele pode vir tanto de cima para baixo, quanto o aprendizado ele pode vir de baixo para cima. E nós, pelo menos, precisamos prestar atenção no texto. Se eu vou depois colocar em prática o ensinamento, é uma outra história. Mas ouvir, pelo menos, é importante eu ouvir. Olha lá, o lugar está pequeno. Verso 2. Por que não vamos ao Rio Jordão? Eles vêm, João, e eles dão a opinião. Eles falam assim, está pequeno, mas nós podemos ir até o Rio Jordão. Você já viu que tem gente que está sempre pronta para reclamar? Você já viu que tem gente que está sempre insatisfeita? A pessoa, é difícil de se agradar a pessoa. Se você faz é porque você fez, se você não faz é porque você não fez. Tem gente que é difícil de agradar. A pessoa ela está sempre pronta para tecer algum tipo de crítica. Eles fizeram um comentário, eles apontaram uma situação.
O lugar está pequeno. Mas nós podemos ir até o Jordão. Nós temos uma ideia de como resolver o problema. Nós não apenas estamos tecendo uma crítica, nós estamos dizendo que existe um caminho para revermos essa situação. Às vezes no trabalho a pessoa está reclama do patrão, reclama do colaborador. Às vezes na escola a pessoa reclama do aluno ou reclama do professor. Às vezes em casa reclama do pai, ou reclama da esposa, ou reclama da mãe, ou reclama do filho. Mas e as ideias, e as sugestões, e as colaborações, e as contribuições? Isso são importantes. É importante que tudo isso aconteça. Na igreja, porque a igreja é isso, ou porque a igreja é aquilo, ou porque... E as sugestões, e as ideias, e as contribuições, tudo constrói um ambiente de milagres. Então eles vão e eles dizem, olha, podemos ir até o Jordão? Agora veja como a sequência do texto nos vai chamar a atenção. O que está escrito ali? Aqui usa... o advérbio de lugar, né? Lá. Aqui usa um outro advérbio. Olha lá. Onde? Podemos ir ao Jordão. Vamos ao Jordão? Onde? O que está escrito logo após? Pronto. O que está escrito? Eles não estão dizendo assim, o Eliseu, vá até o Jordão, arrume madeira lá e amplie o lugar. O Eliseu, lá no Jordão tem madeira e nós podemos ir até lá, e os mais maduros, eu não vou usar a expressão mais velhos, os mais maduros, os mais preparados, os mais fortes, eles poderão cortar a madeira. Ou, Eliseu, vamos até o Jordão e vamos pegar essa molecada que está aí com nós, os mais novos, menos experientes, aqueles que ainda pouca coisa fizeram, e vamos botar eles para trabalhar e eles vão resolver o problema. Não. Eles simplesmente disseram assim, nós vamos até o Jordão e lá cada um, fala para quem está pertinho de você, cada pessoa é importante dentro do projeto, como um todo. É importante que você entenda isso, irmão. É importante que eu entenda isso, irmã. Tem homem que fica em casa sentado com a pança no sofá lá, só pedindo, traz o controle, traz água. É importante que o homem faça a parte dele dentro de... irmão, tem umas mulheres hoje em dia que elas foram matriculadas na Escola Superior das Folgadas. Elas são treinadas para ser folgada, viu? Tem uma mulherada hoje em dia aí que está fazendo faculdade para ser folgada. Elas não querem fazer mais nada. Mas tem uns homens também folgados, matriculados na mesma escola, que não quer saber de fazer nada, quer só saber de ser servido. O texto ele deixa claro, cada um de nós. Então, dentro de casa, o marido ele tem o papel dele. Irmão, me permita, você é o sacerdote no lar. A bênção no lar passa por você. Se você não fizer o seu papel dentro da sua casa, a sua casa vai cair. E vai cair na sua cabeça. E não adianta depois reclamar, não. Que você está abrindo mão de ser o sacerdote dentro do seu lar. Então, seja o homem da casa. Não apenas o homem que fala alto, que fala grave, que bate na mesa, pá! Não, seja o homem que cumpre o papel de homem dentro da família. Faça a sua parte. Irmã, faça a sua parte como mulher. A Bíblia diz a mulher sábia, ela edifica a casa. Ela ajuda a construir. A mulher, agora há pouco eu estava valorizando, a mulherada consegue enxergar umas coisas que os homens não enxergam.
Usa esse dom que Deus colocou em você. Por natureza você tem essa habilidade. Usa, aproveita, ajuda, contribua. O jovem, adolescente, junior, larga a mão de ser folgado e ficar jogando aquele tênis chulezento na sala e largando lá para o pai e para a mãe recolher o tênis fedido. Larga a mão de jogar aquela cueca, aquela calcinha jogada no canto lá para deixar para o pai e para a mãe recolher. Faz a sua parte. Cada pessoa dentro de casa tem a sua importância. Você está entendendo, sim ou não? Dentro de casa, dentro da empresa, dentro da igreja. Valorizei agora há pouco a nossa atividade de ontem. Cada pessoa ajudou com um pouco. Um ajudou contribuindo, outro ajudou participando, outro ajudou trabalhando, outro ajudou limpando, outro ajudou construindo. Cada um ajudou um pouco. Todo mundo ajudando um pouco, não fica pesado para ninguém. Todos saem satisfeitos, saem felizes por poder ajudar, por poder contribuir, por poder participar. Aqui, não está dizendo vamos repassar o trabalho para alguém. Está dizendo, cada um de nós vamos fazer a nossa parte. Talvez tenha milagre que está retido, porque a pessoa não está cumprindo com a parte dela. E Deus trouxe para cá hoje, exatamente para ouvir isso daí. Dá para começar a fazer a sua parte? Dá para começar a agir dentro daquilo que você foi chamado para fazer, no lugar que eu te coloquei? Às vezes é só a pessoa começar a se movimentar. A pessoa vai dar o passo de fé. O passo de fé. E pelo passo de fé que ela vai dar, logo as coisas vão começar a acontecer. É Bíblia, é Bíblia. Agora nós estamos lendo a Bíblia. Ler a Bíblia, acreditar na Bíblia, está ligado ao sobrenatural. O entendimento quem vai nos dar é o Espírito Santo. O convencimento quem vai nos dar é o Espírito Santo. Então o texto diz, verso de número 2: lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Olha só o Eliseu, o que ele fala. Ele disse, sim, podem ir. Ele não corta, ele não tesoura, ele não aborta o projeto. Ele não fala assim, eu é que tenho que resolver esse assunto aí. Esse é um problema que eu que tenho que fazer acontecer. Não, vai lá. É outra coisa legal para nós pensarmos. Você ter alguém perto de você que te incentiva. Você ter alguém perto de você que te dá aquela força, aquele apoio. Até comentei de manhã, tem mulher que ela cresceu sonhando em ter um carro. Cresceu sonhando em ter um carro. Quando eu crescer, quando eu for gente grande, a gente quer ser gente grande, né? Depois que a gente vira gente grande, a gente quer ser criança de novo. Mas daí já não dá mais. Agora é só nos comportarmos como criança, até porque se não for assim, não é do reino dos céus. A pessoa sonha em ter um carro. Aí ela fala de ter o carro, o maridão já está pronto para tesourar. Ter carro para quê? Nós já temos um carro aqui na garagem. Vai gastar com mais IPVA, com o pneu, com o óleo, com o freio. Vai gastar com manutenção, com o combustível. A irmã cresceu sonhando em ter um carro. A irmã cresceu sonhando em ter uma habilitação. Aí quando ela fala, eu queria tanto ter a minha habilitação. Sua habilitação para quê? Não precisa de habilitação, eu levo você. E se eu não puder, tem Uber. Vai de táxi. Não é Angélica, mas vai de táxi. Pronto. Eu lembro a Marcinha. Eu vou aproveitar que hoje ela está aqui. Ela nunca está aqui, né, pessoal? É que ela está na sala de aula contribuindo com a criançada. Hoje ela está aqui junto com a gente. Ela queria a habilitação dela. Pensei comigo, meu Deus do céu, vai dar trabalho. Mas eu não falei para ela. Falei, vai lá, vai tirar sua habilitação. Fez as aulas, tudo certinho. Passou no exame psicotécnico, fez lá não lembro como que chama aquele, que inclusive o Gabriel vai começar essa semana.
CFC, fez o que tinha que ser feito. Aí ela foi para o exame. Foi no exame e logo ela me mandou uma mensagem, ela me ligou. Pastor, você não acredita? Eu falei, o que aconteceu? Eu fui reprovada. Eu falei, ué, e daí? Eu ia estranhar se você ligasse dizendo que você tinha sido aprovada. Tirei a pressão de sobre o ombro dela. A maioria reprova. A maioria. Você quer ver? Quem passou na primeira aqui? Levanta a mão. Quem foi reprovado pelo menos uma vez? Pronto. A maioria reprova. Não tem problema. Falei para ela, reprovou, não tem problema. Vai para a próxima. E vai para a próxima. Outro dia eu vi a matéria de uma mulher que foi reprovada 80 vezes. Mas também aí já é demais, né, irmão? Ai, não. Aí também não dá, né? Está mais fácil contratar um chofer. Fica mais barato. Não, foi lá. Fez o exame, passou, não tem problema. Seja alguém que incentiva. O Luiz, ele fala assim, ó, ele vai ser um neurocirurgião. Eu falo, amém, filhote. Que Deus abençoe. O quanto eu puder contribuir para ele ser um eu nem sei o que é isso. Mas meu filho quer ser um neurocirurgião. Acho que ele olha e fala, vai que o papai vai ficando meio doido no final da trajetória dele, já tem um médico da cabeça para cuidar dele. Sei lá, não sei o que ele está tendo de revelação aí. Vamos embora, vamos ajudar, vamos contribuir, vamos investir. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu, a Márcia, nós estamos fazendo o que é possível. Invista, acredite, ajude, incentive. Talvez você compartilhou seu sonho com alguém e a pessoa não deu moral nenhuma para você. Talvez você compartilhou seu sonho e a pessoa simplesmente não fique triste. Não fique desanimado, não fique chateado. Deus te trouxe aqui para ouvir que o Eliseu, ele tinha alunos, e os alunos colocaram diante dele um projeto, e o projeto por Eliseu foi assinado embaixo com a autorização, e Deus está mandando dizer para você, nenhum projeto, nenhum sonho que for colocado dentro do seu coração vai ficar engavetado, ele vai ser verdadeiramente materializado. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Nós precisamos de gente que apoie. Nós precisamos de gente que acredita. Eu sou doido, eu sou maluco, eu fico inventando história, mas tem um monte de gente mais doida que eu, que me acompanha, que acredita nas ideias, e nós vamos juntos, 19 anos juntos assim, trabalhando e Deus realizando os nossos sonhos. Sabe, tenha pessoas à sua volta que vão apoiar você nos seus sonhos, mas seja você alguém que apoia, que incentiva, e que se precisar dizer para a pessoa, olha, a ideia é boa, mas vamos fazer um ajuste, pense nisso, faz esse ajuste para agora ou para depois, seja alguém que ajuda alguém, seja alguém que acredita em alguém, seja alguém que verdadeiramente vai assim, ó, ter a felicidade de ver a pessoa ter o sonho realizado e você ser lembrado como alguém que ajudou, mesmo que fosse apenas na motivação, mas ajudou a pessoa a tornar o sonho realidade. Pode ir, verso de número 2, final, olha lá, pode ir sim, não tem problema não. Agora a sequência, porque nós estamos conversando de coisa natural. Precisamos ir lá, cortar madeira, ampliar o lugar, coisa natural. Mas olhe só como o sobrenatural, ele anda lado a lado. Verso de número 3. Um deles perguntou, não sabemos quem, mas um perguntou assim, ó, você não gostaria de ir com os teus servos? Você não gostaria de estar junto com nós? Simplesmente ele entendeu. O Eliseu era a boca de Deus na vida deles naqueles dias. E esse rapaz, ele não apenas ficou feliz em ter o sim, ele convidou. Não quer estar junto com nós, não? Se você for com nós, vai ser tão bom. Se você for com nós, vai ser tão legal.
Se você for com nós vamos ficar mais seguros. Se você for com nós, para nós vai ser tão joia ter a sua presença junto de nós. E o Eliseu, ele simplesmente diz: sim, eu vou. Veja, o Eliseu, ele era a boca de Deus. Ele era a boca de Deus. Ele era a pessoa que representava o próprio Deus ali junto deles. E eles falam assim: nós não queremos isso sem você. Se você estiver conosco, se o Senhor estiver conosco, vai ser mais legal, vai ser mais bom. Nem que seja só para você. Eles não pediram para ele cortar nada. Eles pediram apenas para ele estar junto. E ele fala o quê? Eu vou, claro, estou junto. Estou com vocês nesse projeto. Não apenas para dizer que vocês estão com a bênção, mas eu estou junto com vocês. Se precisar de alguma dica, alguma ideia, alguma instrução, alguma orientação, eu vou poder contribuir na vida de vocês. Verso de número 3 fala disso. Aí o verso 4, foi com eles e foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Tudo no natural, tudo no natural. Começaram a derrubar as árvores. Aí o verso 5, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E é importante nós entendermos o simbolismo do ferro do machado cair na água enquanto ele estava cortando o tronco. Porque cortar o tronco, já falamos e vamos repetir, é algo que diz respeito ao natural. Cortar o tronco é o natural. Você vai viver, você vai pagar conta essa semana. Você está casado, o casamento, o dia a dia é o natural. Você vai, você passeia, você namora, você conversa, você planeja, é o natural. É você estar ali com seu filho, com a sua filha, relacionar com o filho, com a filha, se alegrar com o filho, se alegrar com a filha. Eu não vi a Luísa, tá com a avó? Com o vô, você se alegrar com a família, você estar junto dos amigos, e assim por diante. É o modo natural. Quando um machado cai na água, o machado cair na água representa problema, a dificuldade que qualquer pessoa vai enfrentar. O casamento, ele é uma bênção, irmão. Mas o casamento, ele traz também dificuldades. Você que é casado sabe que o casamento não é só dar beijinho e namorar, não é só isso, você sabe disso, né? Aliás, para uma boa parte, o que menos faz beijar e namorar. Resolver uma coisa atrás da outra. Casamento é uma coisa séria. Você ir para o trabalho é outra coisa importante. Estar indo tudo bem no trabalho é joia, mas às vezes alguma coisa no trabalho sai do lugar. Às vezes o patrão se comporta de um jeito que não é para se comportar. Às vezes o encarregado, um líder, vamos falar líder, alcançando as várias camadas aí hierárquicas. Às vezes o líder, ele se comporta do jeito que não é legal. Às vezes você está no trabalho e tem um colega do trabalho, uma colega de trabalho que se comporta de um jeito que não é legal. Às vezes você tem um vizinho, uma vizinha que resolve tirar a tua paz. Às vezes você estava indo tudo bem, de repente você percebeu uma dorzinha, e aí você achou por bem fazer um exame, alguma coisa, e aquela dorzinha não era algo tão simples como você esperava que fosse. Você está entendendo, sim ou não? O machado cair na água é isso. O machado cair na água representa as dificuldades que qualquer pessoa está sujeita a viver, a enfrentar. Agora, o machado cai na água, ele logo dá uma palavra: meu Senhor, era emprestado, o machado caiu na água. Aí o verso de número 6, quem aparece no verso de número 6? O que está escrito ali? O homem de Deus. Agora o modo sobrenatural, ele está sendo ativado e acelerado, porque o viver
o natural no dia a dia faz parte da nossa rotina, mas em determinados momentos, em determinados dias, em determinadas situações, nós precisamos que o sobrenatural seja manifestado na nossa vida. Se lá atrás eles não tivessem nem se preocupado em comentar com o homem de Deus a respeito da expansão, se lá atrás eles tivessem aberto mão de convidar o homem de Deus a estar com eles, se lá atrás eles tivessem escolhido viver, seguir nesse momento o machado dentro da água, eles iam fazer o quê? Você vê como que é importante nós termos a Bíblia para direcionar a nossa vida? Você vê como que é importante nós termos o Espírito Santo para nos ajudar? Você vê como é importante nós termos uma autoridade espiritual para nos dar determinados conselhos, para nos alertar a respeito de determinados perigos e problemas. Você vê como que é importante nós estarmos conectados com o mundo espiritual, entendendo que o modo sobrenatural, a qualquer momento, ele pode e deve ser acionado. O homem de Deus aparece e o homem de Deus pergunta: onde caiu? O que o homem de Deus faz? Ele pergunta: onde caiu? Que é o que Deus está fazendo com você nessa noite, através da minha vida. Perguntando para você: onde caiu o machado? Onde caiu? Você escreveu aí, não escreveu? Olha, pastor, está assim, está assado. É disso que estamos conversando. Onde que caiu o machado? Onde? Aponta aí, mais ou menos. Aí você vai se posicionar dizendo: olha, o machado caiu lá no meu casamento, o machado caiu na vida com meu filho ou com a minha filha, o machado caiu na minha família, o machado caiu na minha saúde, o machado caiu em determinada dificuldade que eu estou enfrentando em relação a algum vício, por exemplo. O machado caiu em determinada situação. Então o homem de Deus, ele pergunta: onde caiu o machado? Essa é a pergunta para esse momento. É Deus lá atrás falando com eles: onde está o machado? É Deus hoje falando conosco: onde está o machado? Onde está? Qual é o problema? Em que eu posso te ajudar? É Deus dando para nós a oportunidade de dizermos a Ele: Deus, em determinado assunto, em determinada situação, eu estou precisando de uma intervenção miraculosa, eu preciso de um milagre. Esse é o modo sobrenatural ativado, onde nós reconhecemos: até aqui a nossa força, ela foi empreendida. Daqui para diante, nós dependemos e precisamos da força de Deus. Nós e Deus trabalhamos em conjunto. Nós e Deus trabalhamos em aliança. Nós e Deus trabalhamos juntos, dia após dia. E é assim que Deus vai nos abençoando. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer: eu vi quando o machado caiu, mas eu estou aqui para ajudar, caso você queira que esse machado ele venha a aparecer novamente. O texto ele é muito claro. Quando o rapaz mostrou o lugar, o Eliseu pega um galho, o galho é madeira, a madeira representa a cruz de Cristo sobre a nossa vida vai nos trazer a resposta que tanto nós necessitamos. Ele corta o galho, joga o galho ali, e quando ele coloca o galho naquele lugar, mais ou menos ali, o que está escrito ali? Estamos no mesmo texto? Estamos. Então, vou ler aqui, ó. Eliseu cortou o galho, jogou o galho ali, e aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ferro flutuar é natural ou é sobrenatural? O nosso dia a dia, nós devemos vivê-lo, não devemos repassá-lo. Tudo que eu conversei com você no começo da conversa faz sentido.
Nós aprendemos, nós ensinamos, nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos viver o nosso dia a dia. Dia a dia, a nossa vida deve ser vivida. Mas isso não vai nos isentar das dificuldades. É um engano que muitas vezes a pessoa tem em acreditar que agora, porque ela é de Cristo, ela não vai ter mais problema, ela não vai ter mais dificuldade, ela não vai passar por mais nenhum tipo de adversidade. Não é verdade. Porque o machado, em determinados momentos da nossa vida, ele pode cair da madeira e afundar na água. Mas para todo machado afundado na água, tem uma palavra para que o machado possa flutuar. Em cada momento adverso na sua vida, Deus tem uma situação de resposta. Isso é o sobrenatural. Isso é você acreditar. Olha, pastor, eu já não tenho muito o que fazer, mas eu acredito que Deus pode agir. Está aqui, ó. Agora, o último versículo para finalizarmos e orarmos. Verso 7. E disse: faça o quê? Mas o machado não estava no fundo do rio? Está aqui, ó. Pegue o machado. O homem fez o quê? Posso falar para você uma coisa? E aqui eu vou finalizar a conversa. Eu vejo muitos e muitos machados flutuando aqui na frente. Eu vejo muitos machados. E eu vou dizer para você apenas e tão somente o que está na Bíblia. Pegue o seu machado. Deus está agindo em seu favor. Fique em pé. Você não veio aqui distrair. Você não veio aqui passear. Nós estamos cansados de saber. Aqui não é o melhor lugar para distrair, não é o melhor lugar para passear. Aqui é o lugar onde nós exercemos o nosso aprendizado. É a nossa escola de fé. É a nossa escola de fé. Você veio ser treinado na escola de fé. Vive o modo natural, mas não abandona o modo sobrenatural. Hoje de manhã nós tivemos uma pessoa que passou pelas águas do batismo. Ativou o modo sobrenatural. Domingo que vem é Santa Ceia. Modo sobrenatural on. É assim que tem que ser. É acreditar. É confiar em Deus. É saber que Deus está agindo. É saber que Deus está no negócio. Talvez o negócio esteja difícil. Com outras palavras, talvez o machado esteja lá no fundo do rio. E você nem saiba como vai resolver o problema. O homem de Deus, ele simplesmente falou, mais ou menos onde? Mostra que eu vou ajudar você. É o que eu estou fazendo aqui. Dizendo para você, mais ou menos onde? O que é? Vamos embora. O milagre vai acontecer. Pega seu papel aí. Está com o papel? Pega o papel. Não está com o papel? Não tem problema. Leve seu pensamento a Deus. Agora é a hora de nós conversarmos com Deus. Você veio para cá para ouvir Deus falar com você. Então Deus está dizendo para você, eu posso agir na sua vida em toda e qualquer situação. Você crê? Sem fé, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todavia, aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, precisam saber que Ele existe. Segundo, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Agora é a hora de você buscar o seu milagre. Converse com Deus. Comece a falar para Deus. Onde é que caiu o machado? Pastor, o machado caiu no meu casamento. Pastor, o machado caiu na minha paz. A minha paz que foi lá para o fundo do rio. A minha alegria. Pastor, a saúde. Converse com Deus. Fale para Deus o que é que você quer que Ele faça, que Ele haja. Ele quer te ajudar. É importante você entender isso aí. Ele quer te ajudar. Vá conversando com Deus. Meu Deus,
no nome santo, bendito e poderoso do Senhor e Salvador Jesus. Eu sei que o Senhor está agindo neste domingo através dessa palavra. Eu sei que o Senhor está renovando vidas, renovando casamentos, renovando, Deus, homens e mulheres, com uma palavra simples, mas poderosa, que pode mudar a história daquele que crê, que recebe e que pratica. Eu abençoo esse irmão, eu abençoo essa irmã, e eu peço, Deus, que esse machado ele venha flutuar, que o milagre, eles recebam o milagre, que a resposta ela chegue, o sinal, o prodígio, a maravilha chegue. O Senhor está agindo. Nesse papel existe tanta coisa escrita, nesse papel existem tantas questões a serem resolvidas, e nós oramos e nós pedimos a tua bênção, pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor esteja operando na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Os próximos dias serão dias para contarmos o testemunho do machado que veio a flutuar. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo o que não é do Senhor. Eu quero fazer algo nesse momento. Conforme eu já lhe disse, eu vejo machados aqui nessa noite. Você que tem um machado e você veio para o templo para buscar o seu machado que havia afundado, saia do seu lugar, venha aqui à frente buscar o seu machado. Vamos cantando? Chama a existência o que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer. Buscarei de todo o coração o meu clamor. Vai falando com Deus, vai conversando com Deus, deixa Deus agir, deixa Deus tocar, deixa Deus fazer. Impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Meu Deus vai agindo. Deram um passo de fé, assim como aquele rapaz esticou o braço e pegou o machado. Assim também eles estão aqui à frente, dando esse passo de fé, esticando o braço, pegando o machado. Eu tenho certeza que o milagre, a resposta, o impossível, o sobrenatural vai acontecer. Oh meu Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que a unção, o poder, o favor e a bondade do Senhor vai sendo manifesta nessa vida, nessa casa, nessa família, para a glória, para a honra, para o louvor do teu nome, meu Deus. Se é semana de fé e de milagres, então que pelo poder que há no nome de Jesus, o milagre, o impossível aconteça para a glória do teu santo nome. Eu não sei o que eles estão buscando, mas eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais para fazer. Para a glória do teu nome, nós oramos no nome de Jesus e nós agradecemos na certeza do milagre, é no nome de Jesus. E tens O poder, canta, vai, de curar
te curar. Quando ouso te tocar, se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Eu creio, sim, eu creio. Creio, sim, eu creio. Creio, sim, eu creio no meu Glória a Deus, que Deus continue abençoando você. O que eu peço para você? A única coisa que eu vou pedir é: conte o testemunho. Conte o que Deus está fazendo na sua vida, porque Ele está fazendo. O mundo sobrenatural já foi movido através desse passo de fé que você deu até aqui à frente. O mundo sobrenatural está movendo-se através da sua fé. E eu tenho certeza que a resposta, ela vai se materializar. Amém? Vamos voltando para o lugar com a bênção de Deus. Que Deus abençoe quem estava conosco até o momento através da transmissão. E você tenha uma ótima semana. Alguém